E aí, galera, tudo bem? Aqui é Y Cabral do podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca. E é o seguinte, tô aqui na digitaledu.com.br nesse sábado pipoca ágil. Que legal, né, cara? Foi interessante que o Wagner falou comigo, pô, Y, como é que vai ser o nome? Vamos botar um nome diferente aí no sábado, né? Do pipoca ágil. Eu falei, vamos no sabadão, cara. Sabadão pipoca ágil. Aí caiu, sabe, sem pensar, foi na emoção. A parada é o seguinte, estou olhando já aqui na plataforma, já tem o Carlos Guimarães Neto. Bom dia, já por aqui. Que bacana, ele tá cedo, já chegou cedo, hein? Muito bacana, o Carlos Guimarães. Muito legal. O assunto de hoje, o que acontece? Foi anunciado durante a semana a presença de um amigo meu, que ele é capitão do Exército, tá? Eu, semana passada, estive no Exército fazendo uma palestra aqui no Rio de Janeiro, tá? Na diretoria de fabricação. Aí, fabricação de quê? Fabricação de tudo, de armamento, obuse, caminhão, tá? É isso tudo. E o que acontece? Esse meu convidado, ele é capitão. E ele me apresentou o coronel, que é o chefe direto dele, e o diretor, que é o general. E beleza, ficou legal, na boa. Mas ontem ele falou, pô, Ibsen, olha só o que aconteceu. O general quer participar também. Falei, cara, que legal, vai ser muito bacana, cara, que legal ele vai estar aqui. Mas não vai poder ser hoje, amanhã, né? No caso, hoje, né? Dia 6, ele está ocupado. Ele pediu para remarcar, que ele queria vir comigo, né? Com o capitão, quer dizer, o capitão e o general aqui do Exército, para falar sobre agilidade, cara. Quer dizer, ele vai falar uma porção de coisa. Pô, olha, são pessoas assim maravilhosas, bem legais. E eu fiquei muito fã, cara, dá uma palestra de agilidade no quartel, né? Muito bacana mesmo. Mas antes de eu começar aqui, né, o racional, eu quero falar é o seguinte: quem está assistindo no fora da plataforma, fora da Digital Edu, vem para cá, tá? Na Digital Edu. Por quê? Você tem certificado de participação. Isso é muito importante, que vale PDU e tudo. E outra coisa legal também é a galera que vem para o site está sofrendo reestruturação. Então, pode pintar alguma instabilidade. Mudou o layout, algumas coisas, mudou muita coisa, ficou bem legal mesmo, bem intuitivo, pô, sensacional. Então, vocês que estão aí vendo, né, aqui acompanhando no YouTube, no LinkedIn, cara, migra aqui para digitaledu.com.br, tá? Bom, e se dentro aqui da plataforma é legal, deixa eu ver aqui, ó, tem várias enquetes, né? Tem participantes. A Kátia está aí também. Fala, Kátia, tudo bem contigo? Que legal, a galera tá. Tem um chat aqui, o Carlos já foi o primeiro a fazer um comentário. Você que não está na plataforma, tá? Se está no YouTube, vem para a Digital Edu, para você ganhar um certificado, fica até o final, que no final o Wagner aqui vai passar o link, né, desse certificado, que vale PDU, é muito bom isso. Legal? Bom, a parada é o seguinte. É, eu tenho batido muito na tecla, tá, ultimamente, sobre escritas de história do usuário. Tá? Porque, na realidade, é a documentação principal para desenvolver o software em métodos ágeis. Tá? Eu vim da análise de requisito tradicional e o tipo de escrita era bem diferente, por conta até da maneira como se desenvolvia. Tá? E todo mundo já sabe que o mundo muda, né? E está mudando assim constantemente. Constantemente. Nós estamos tendo o quê? Mudanças, né, de paradigmas. A tecnologia veio aí para justamente avançar essa mudança de comportamento, de atitudes, cara. Quem dera aqui, cara. Minha filha mais nova fica um tempão no celular, fala com as amigas, joga junto no celular, joga com as amigas dela. Quer dizer, as minhas filhas mais velhas já não teve isso, tá? E elas simplesmente elas elas iam presencialmente, e hoje em dia as pessoas estão muito limitadas a não ter atividades muito presenciais, porque elas jogam junto, né, pelo celular ou
para o computador, né, os joguinhos aí que existem que fazem essas comunidades externas, né. Mas diante dessa mudança toda, muda também a forma como você desenvolve software, tá. E uma das coisas prioritárias, como eu falei lá no início, é a escrita da história do usuário, que é o papel fundamental para o desenvolvedor, né, equipe de desenvolvimento, conseguir fazer realmente que o software, né, ele seja desenvolvido. Então, o que acontece aqui? Aqui eu vou falar sobre a história do usuário, escrita correta, usando um princípio que se chama INVEST, né, que é um acrônimo. E o que acontece? Eu vou falar sobre isso. E eu coloquei coisas legais aqui, são exemplos bons e ruins. Porque não adianta só falar, tem que ser independente, tem que ser negociável, tem que ser valiosa, mas não mostrar o que é isso, né, dentro de uma história do usuário. Por isso que eu vejo uma dor muito grande nas equipes com relação a essa participação, tá, na escrita da história do usuário. Por isso que eu volto a dizer, é muito importante você saber escrever uma boa história do usuário. Tá legal? Então vamos aqui o racional. O racional, histórias de usuário. Você sabe como fazer uma escrita correta, né? Usando o princípio INVEST? É muito bacana porque a gente tem que ver que as histórias de usuário, cara, é o coração, né? Como é que você vai desenvolver sem você ter a noção do que o cliente quer, né? Quais são os requisitos que ele quer? Quais são as regras de negócio? Qual é a necessidade, né? Quais são as dores do usuário? Tá legal? Então vamos falando aqui, ó. INVEST, na realidade, é um acrônimo, né, popular que descreve as características de uma boa história de usuário, gente. E é interessante a gente estar sempre falando, né, que a escrita da história do usuário, cara, ela bem escrita, ela tira, ela serve para qualquer tipo de plataforma, né? Porque ela está sendo escrita está sendo escrita com a visão de negócio e não de tecnologia. Então, eu sempre falo isso com a galera. Galera, você que está, né, querendo escrever história do usuário, cara, fique de olho e a sua visão tem que ser sempre a visão do usuário, tanto que a história é do usuário, tá? De usuário. Então, o Techniquez, cara, aqui, para você mostrar para o cliente, não tem nada a ver. Tá legal? Então, vamos aqui, ó. Para o PO, né, o Product Owner, escrever boas histórias é fundamental para garantir que o time de desenvolvimento crie um produto certo. As melhores técnicas e práticas se concentram na clareza, no valor e na colaboração. Porque vocês vão ver aí quem começa, né, a ser PO, né? Eu quero ser dono do produto, eu quero começar a escrever história do usuário. Então, ó, fica ligado nesse episódio, que esse episódio ele está justamente voltado para POs que estão começando agora ou que já está num caminho, mas de repente quer saber mais uma técnica, tá? Então vamos que vamos aqui, ó. As principais técnicas para descrever histórias são o formato que todos já conhecem, gente. Tem um formato de história de usuário que todo mundo tá por dentro, tá? Eu vou mostrar agora para vocês que é essa bem basicona. Como, né? É isso aí, a persona. Eu quero, que é o objetivo, para que é o valor, o benefício. Então, se você consegue escrever uma história de usuário com esse formato padrão, cara, não tem jeito, você vai se dar bem. Agora, você tem que identificar isso como sendo uma história e não uma tarefa, gente. As pessoas erram muito que cria tarefa. Eu, como desenvolvedor, quero criar um banco de dados. Que isso, cara? Isso aí não é. Existe sim histórias habilitadoras, tá? Estruturantes, mas não vai ser escrito dessa forma, tá? Mais tarde, não hoje, mas eu vou falar sobre isso também. Beleza? Então, voltando aqui, é uma estrutura mais comum e eficaz. Ela força o PO a pensar na perspectiva do usuário, no que ele precisa fazer e no benefício que isso tornará. Então, você vê aqui, eu não estou falando de nada tecnológico, é só negócio.
E esse negócio você tem que estar por dentro, porque senão, meu amigo, o cliente não vai entender nada, 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 nada. Então faz parte de vocês estarem, né, juntos aqui fazendo esse tipo de abordagem, que é a melhor abordagem possível para as histórias de usuário. Beleza? Então vamos aqui, ó, mais um. Exemplo, vou botar um exemplo aqui, ó. Como, né, essa parte da história do usuário define quem é o usuário. É importante usar personas bem definidas. Exemplo, como cliente novo, como administrador do sistema, não apenas o usuário. Cara, isso aí a gente tem que bater na tecla, sempre bater na tecla. Você não pode generalizar como usuário. O usuário pode ser qualquer coisa, entendeu? Então é ruim a gente escrever uma história como usuário. Tem que escrever quem é a persona, como um cliente novo, como administrador do sistema, como um assinante, como um usuário cadastrado, como uma persona, como um analista, né? Ele tem que ser assim, tá? A outra parte é que eu quero, que é o objetivo. Descreve a funcionalidade ou a ação que o usuário deseja realizar. O foco deve ser na intenção e não em como a funcionalidade será implementada. Isso dá muito problema, gente. Isso é uma das coisas que eu vejo em cada história do usuário. Ainda mais no projeto de simulação e aprendizagem, as pessoas estão chegando lá, né? Estão vendo, começando. Ó, o meu amigo Daniel Márcio. Fala, meu amigo, beleza? Grande Ipso Carvalho, bom dia, meu camarada, tudo bem contigo? A gente vai ter mais papo, cara. Acabei que eu não coloquei aqueles vídeos seus, cara. Pô, tô em falta contigo, tá legal? Mas vamos se organizar, cara. Tudo é muita coisa acontecendo agora, tá? Daniel, inclusive, ele tá com um link, um Instagram muito bom, que não tem nada a ver com a agilidade, né? Mas tem a ver com bem-estar, né? Restaurantes, né? Lugares bacanas. Ele e a esposa dele. Pô, muito legal, cara. Gostei aí. Tá? Referente a ele, o casal, né? Muito legal, cara. Parabéns pelo Instagram e tá muito bem feito. Tá assim, estruturado. Pô, achei muito legal, cara. Ó, dou um apoio. Depois tu põe o nome aí do Instagram, que eu esqueci. É casal, né? É casal e o nome de vocês, não é isso? Depois põe aí o nomezinho pra gente ficar por dentro. Então, você vê que um dos grandes gargalos é que as pessoas não conseguem ainda colocar os objetivos. E cria-se tarefa em vez de objetivo, né? Essa ação se torna uma tarefa, e não é isso, tá? E o último aqui, para quê? Que é o valor, o benefício. Articula o benefício final para o usuário e para o negócio. Essa parte é crucial para justificar a priorização da história e manter o time focado no resultado. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você identifica por que que qual é o resultado que vai ser nessa história do usuário? Cara, ali você pode, caramba, cara, essa história do usuário vai promover um aumento de pessoas, né, que estão circulando dentro do site, vai captar mais lead, não sei. Tem que ser um benefício que o usuário final, né, ele vai adquirir, beleza? Então, uma outra coisa que faz parte da história do usuário e as pessoas também não dão muito crédito, né? Não prestam muita atenção e tem exemplos bons e ruins, né? Que eu fiz, falei, cara, vou botar exemplos bons e ruins também, porque é importante a gente ficar por dentro disso tudo, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, acho que o Daniel, deixa eu ver se ele botou aqui eu fiquei, isso aí, Casal Simone, é isso, Simone? Simone, isso aí, o Instagram dele, isso aí, eu vou até colocar aqui, ó, arroba casal Simone, né? Acho que é isso mesmo. A gente tem que divulgar, cara. Qualquer tipo de marketing é válido, tá legal? Então vamos aí, essa parte de critério de aceitação. Além daquele formato de descrição de história do usuário, você tem que, para escrever uma história boa, você tem que ter um critério de aceitação bom. Beleza? Então vamos aqui, ó. Os critérios de aceitação detalham as condições que a funcionalidade deve atender para ser considerada concluída. É isso aí, gente. Eles transformam a história, que é uma conversa, em uma lista de requisitos testáveis. É isso aí, gente. O critério de aceitação, você tem que começar a testar.
Você tem que saber como testar ele, beleza? Então, não adianta você fazer um critério de aceitação ruim. É o que vai acontecer ali. Eu vou mostrar para vocês alguns critérios de aceitação que não são. Ah, isso aí, viu? Ah, legal. Ele botou, eu vou botar até aqui, ó. Instagram, casal Simone. O Simonine é o Simone, né? Acho que no coisa tá um acento no i, né? Aí, mas tudo bem. Mas tá aí. Tá dedicado aí. Então, fiquem olhando esse critério de aceitação, cara. Isso é muito importante. Isso seria testável, tá? Vamos ver aqui, ó. Deve ser escrito em uma linguagem clara e sem jargões técnicos. Isso eu sempre falo com a galera. Esquece de botar upload, download, botão, tá? Se tiver aqui botão, eu posso até corrigir na hora aí. Mas nada disso de techniquez, gente. Tem que ser coisas palpáveis e para o usuário, o que há poder testar, tá? E é o seguinte, o formato que dá critério de aceitação também é muito interessante. Autorização do formato dado que, quando, então, conhecido como Gherkin, é uma das melhores práticas para escrever critérios de aceitações. Ele transforma requisitos em cenários de teste claros e fáceis de entender, tanto para desenvolvedores quanto para os testadores e o próprio PO. Tá? Mas isso aqui não é uma história do usuário, ele complementa a história do usuário. Eu me lembro muito bem que se chama BDD isso também, né? Eu lembro que aqui no Simulação de Projetos Ágeis, do Pipoca Ágil, teve uma pessoa, um PO novo que chegou, né? E aí, galera, que você está na Digital Edu no YouTube, vem para a plataforma para você ganhar o certificado. Aparece aqui na plataforma Digital Edu para justamente você ganhar um certificado. É bom para caramba. Daniel também, cai dentro aqui, você cai no certificado, vai ser muito bom. Ficar acompanhando a gente. Mas o que acontece? Eu lembro muito bem que eu perguntei, uma PO nova entrou no time já rodando, 2024. Heloísa Barros, tudo bem, Heloísa? Você aqui com a gente, muito obrigado aqui na plataforma. Seja bem-vinda. Chame os amigos, os colegas, para chegar aqui e dizer que o Ibson está aqui contando tudo sobre história do usuário. Isso é muito fundamental para justamente a gente conseguir entregar um software de qualidade, tá legal? Mas a história é o seguinte, quando eu perguntei, vem cá, vai lá no time e pega tudo que é requisito para eu dar uma olhada nessas histórias aí do usuário. Cara, quando ela mandou para mim, ela só mandou BDD. Eu falei, cara, legal, bacana, senhora BDD, mas não é isso, não é suficiente, tá? Aí o que eu fiz? Peguei aqueles BDD e transformei em história do usuário. Muito legal fazer isso. Aí fiz o contrário, fiz uma engenharia reversa, aí isso ficou bem legal. Porque eu queria que ela também, a pessoa, né, conhecesse o formato de história do usuário, tá? E o BDD, né, o tal do Gherkin também, pode-se dizer assim, ele complementa a história do usuário em cenários. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos aqui, ó. Isso tudo que eu estou falando ajuda a equipe a entender o que será validado pelo PO e garantir a qualidade da entrega. E isso que é importante. Então vamos ver exemplos aí, um exemplo bem ruim de critério de aceitação. Isso é bom a gente saber. História do usuário. Como um cliente de e-commerce, eu quero poder adicionar um produto ao meu carrinho de compras. Aí, malandramente, o cara vai escrever assim, os critérios são esses. Dado que o cliente acessa a página do produto, quando o cliente clica no botão adicionar ao carrinho, então o produto é adicionado ao carrinho e o carrinho é atualizado. Sacou? Parece que está tudo bem, né? Parece que assim, nossa, isso aí já resumiu. Mas isso dá muito problema, gente. Dá uma olhada só. Por que é ruim? Os critérios de aceite são muito vagos. Não fornecem detalhes suficientes para o desenvolvedor ou o testador saiba exatamente o que deve acontecer. Aí o questionamento: o que significa o produto é adicionado ao carrinho? Qual mensagem o usuário vê? O que atualizado significa exatamente? Esse tipo de critério deixa muito espaço para a interpretação e pode levar a resultados inesperados. Sacou como é que é? A gente acha que está escrevendo. Não, na agilidade escreve pouquinho, né? Que nada. Você tem que dizer o que realmente vai acontecer. Tá? Aí, ele fala, como é que adiciona no carrinho? Qual mensagem vai ver o usuário?
O que é atualizar? Significa exatamente. Tem vários detalhes que eu vou mostrar aqui em como você faz para ele ficar bom. O exemplo bom, história do usuário. Como cliente de e-commerce, eu quero poder adicionar um produto no meu carrinho de compras. Tá? Critério de aceitação bom. Cenário 1. Adicionar um produto com sucesso. Dado que estou na página do produto camiseta azul e ela tem estoque, quando eu clico no botão adicionar o carrinho, então o item camisa azul é adicionado no carrinho e um balão de notificação aparece no ícone do carrinho, mostrando a quantidade total de itens. E uma mensagem de sucesso, produto adicionado ao carrinho é exibida. Sacou a diferença de detalhes? Porque de repente a pessoa escreve aquele primeiro critério de aceite, mas vê, caramba, o desenvolvedor sabe. Cara, dependendo do desenvolvedor, ele não vai poder ver todas esses nuances, tá? De você botar no carrinho o númerozinho que está lá, né? Aquelas mensagens todas, sacou? A gente tem que, o óbvio, às vezes tem que ser dito, tá? Agora, no cenário 2, adicionar um produto sem estoque. Dado que estou na página do produto, jaqueta de couro, e ela está fora de estoque. Quando eu clico no botão adicionar o carrinho, então o botão está desabilitado e não posso clicar nele. E uma mensagem de aviso, produto esgotado, é exibida. Sacou o lance? Que se vocês só põem aquele critério de aceite que não tem cenário nenhum, cara, e os truques alternativos aí que tem? O caminho não feliz. Tá legal? Então fiquem de olho nisso. Olha o terceiro cenário agora. Adicionar a mesma camisa mais de uma vez. Dado que eu já tenho a camisa no meu carrinho, quando adiciona a camiseta azul novamente, então a quantidade de item camisa azul no carrinho aumenta para 2. E o valor total do carrinho é atualizado. Sacou? Você vê como é que isso parece bobeira, parece assim, caramba, isso. Cara, olha só, e uma dica que eu dou, você piou que é novo, está na simulação de projetos ágeis, comece a entender de produto, mas que entender como? Comece comecem a navegar nos sites, nos aplicativos para entender como é que eles funcionam. Porque muita coisa não se cria, muita coisa se copia, né? Então fiquem atentos a isso. Foi interessante ultimamente, eu recebi aqui no Pipocage, lá no Pipocage, um time que ia fazer um. Eles. Simplesmente o sistema dele não tinha dado externo. Era o administrador que cadastrava as coisas, aí tinha um coordenador que fazia uma avaliação. Eu falei, vem cá, não. Era assim. O administrador ia pegar os dados não sei aonde, ia cadastrar, dados de empresas, iam cadastrar, o coordenador ia separar e o outro lá, não sei, o analista ia fazer não sei o quê. Aí eu falei com ele, mas vem cá, esses dados que o administrador pega são de onde? Ele vai ter trabalho. Por que vocês não fazem um formulário externo para os futuros clientes? Eles entrarem com os dados. Aí você vai ter os dados lá para manipular. Então, eu falei do MVP. O cadastro de clientes é importante para justamente movimentar. Então, você faz o maior esforço para você pegar esses. Vai pegar os dados aonde? Das pessoas que você nem sabe se vão querer fazer parceria com você. Tá legal? Então, isso aí. Fica atentos. Bom, por que é bom esse formato 3 cenários, né? Os critérios são específicos, mensuráveis e testáveis. Eles descrevem os cenários de uso, né, em detalhes, incluindo o caminho feliz, que é o sucesso, os caminhos alternativos sem estoque e duplicidade. Com esses critérios, a equipe sabe exatamente o que precisa ser construído e como o sucesso da história será validado. Não há ambiguidades e o resultado esperado é claro para todos. Sacou? Então vocês têm que ficar de olho na escrita da história do usuário para não ter esse problema, beleza? Então vamos aqui, ó. Bom, vamos agora voltar. Como é que se escreve história do usuário no formato Invest? O I do Invest é independente. A história deve ser o mais independente possível de outras, facilitando o desenvolvimento e a priorização. Olha o exemplo ruim. Um exemplo bem ruim. Como um cliente, eu quero me cadastrar com o meu e-mail. História 2. Como um cliente, eu quero fazer o login com o meu e-mail que me cadastrei. Cara, por que é ruim?
A história 2 não pode ser iniciada antes que a história 1 seja 100% pronta. Isso é um gargalo, entendeu? Isso é gargalo. Essa história não é para fazer isso agora, tá? É em outro sprint, alguma coisa assim. Beleza? Não era o mesmo sprint. Se uma vai ficar dependendo da outra. Sacou? Um bom exemplo, como um cliente, eu quero me cadastrar com o Facebook para que eu possa ter acesso rápido à minha conta. História 2, como um cliente, eu quero me cadastrar com a conta do Google para que eu possa ter acesso rápido à minha conta. Você vê? Ambas histórias podem ser desenvolvidas em paralelo, por times diferentes ou na mesma sprint, pois a implementação de uma não depende da outra. Beleza? Aquela anterior tem que ser sprints separados, senão torna gargalo. Beleza? N de negociável. Uma história deve ser um convite para uma conversa e não uma especificação rígida. Era de ter espaço para o time de desenvolvimento encontrar a melhor solução. Olha só, ruim. Como cliente, eu quero um botão azul de 32 por 64 com o texto comprar agora, localizado no canto superior direito da página do produto. Caramba! Nossa! Por que é ruim? Né? A história é muito prescritiva. Ela diz exatamente como fazer, sem dar espaço para a equipe discutir alternativas de design e usabilidade que poderiam ser melhores. Sacou? A história, assim, ela quebra todo o trabalho do nosso amigo X, o Y, aquela confusão toda. Não é bom fazer isso. Não recomendo. Não é uma boa. Beleza? Vamos passar para frente agora. Agora nós temos o exemplo bom. Como cliente, eu quero uma opção de compra bem visível na página do produto, para que eu possa finalizar a compra. Olha que legal, né? O PO define o objetivo, opção bem visível. Legal, não botou nem botão nem nada, hein? Opção bem visível. Mas o time pode negociar o melhor design, cor e posicionamento para alcançar esse objetivo. A conversa vai focar em qual é a melhor solução, não em seguir uma regra arbitrária. Gente, é isso aí, gente. Tomem cuidado com as escritas do usuário. Valiosa. A história deve entregar valor claro para o usuário final ou para o negócio. Se não houver valor, ela não deveria estar no backlog. É muito importante isso. Eu vejo cada histórias que acontecem e realmente as pessoas ficam bem perdidas, né? A Heloísa mandando um abraço aqui, um bom dia, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Isso aí, tamo junto. Então vamos exemplo ruim aí, ó. Sem valor explícito. Como desenvolvedor, eu quero refatorar o código de login, do modo de login. Para o usuário não tem valor nenhum isso aí. A história está focada numa tarefa técnica, não em um benefício, sacou? O time não entende o porquê de fazer isso. E é verdade. Ele vai refatorar o código do modo de login. Isso é uma tarefa, tá? Então vamos aqui. Um exemplo bom. Como usuário, eu quero que o tempo de carregamento da página de login seja menor do que 1 segundo, para que eu possa acessar minha conta de forma mais rápida e fluida. Sacou? Então, gente, fiquem espertos. Por que é bom isso aí? Porque muda o foco da tarefa, refatorar, para o benefício, carregamento mais rápido, que é o resultado da refatoração. O que impede, né, o time entende o impacto e pode trabalhar para atingir esse objetivo de forma mais tranquila. Sacou o lance, gente? Entenderam como é que é diferente uma da outra? Mas vamos aqui, estimável. O que é estimável? A equipe deve conseguir estimar, mesmo de forma aproximada, o esforço necessário para concluir a história. Histórias muito grandes ou épicas não são estimáveis. Gente, isso é bem verdade. Se você não consegue estimar, é porque. E acontece normalmente nos primeiros sprints de turmas novas, dá problema de estimativa, né? Porque as pessoas não sabem ainda como é que é. Beleza? Então vamos ver exemplo ruim. Muito ruim. Como administrador, eu quero um novo sistema de relatórios para o painel de controles. Caramba, novo? Como assim novo? Painéis? Cara, mas como é que é isso aí? Eu não estou entendendo nada. Como é que eu. Né, novo sistema de relatório, o que é isso? A equipe não consegue estimar, pois é muito grande esse negócio. É extremamente grande. É muito ruim. Que, não sabe se tem filtro, né? Como é que sem gráfico, aquela confusão toda. Então, gente, fiquem espertos com relação a isso. Esse estimável aí. Então, vamos ver uma história estimável. Como administrador, eu quero um relatório de vendas diárias para que eu possa acompanhar o desempenho do negócio. Olha, simples e direto. Porque é bom.
a história é focada e específica. A equipe pode discutir os critérios de aceitação e estimar o tempo necessário para criar um único relatório, tomando trabalho gerenciável. Que legal, né? Isso aí. Muito bacana. E ela tem que ser small também, tem que ser pequena. Uma história pequena pode ser concluída em uma única sprint. Se for muito grande, deve ser dividida em histórias menores. Isso é legal, ó. Olha como é que é grandona essa história aqui, ó. Como um cliente, eu quero um carrinho de compras completo, para que eu possa comprar vários produtos de uma vez só. Caramba. Eu quero um carrinho completo, filho. Porque é ruim, o carrinho de compras completo envolve muitas funcionalidades: adicionar, remover itens, alterar a quantidade, aplicar cupom, calcular. Seria impossível terminar numa sprint. Sacou o lance? Então vamos aí numa história boa, né? Como um cliente, eu quero poder adicionar um produto ao carrinho. Show de bola. Como cliente, eu quero remover o produto do carrinho. Beleza? Como cliente, eu quero poder alterar a quantidade de produtos do carrinho. Tá vendo? Três funcionalidades aí. A história grande foi dividida em três partes independentes, que podem ser desenvolvidas e entregues de um a um, gerando valor incrementalmente. Sacou? E agora vamos para o último aí, testável. A história deve ter critérios de aceitação claros que permitam a equipe de QA, né, ou o próprio time, verificar se ela foi implementada corretamente. Um exemplo de história ruim, não testável. Como um usuário, eu quero uma experiência de navegação rápida e intuitiva. Mas por que a ruim? Rápida e intuitiva são termos bem subjetivos. O que é rápido para uma pessoa não pode ser para outra. Não há como testar isso de forma objetiva, sacou, gente? Tem muita coisa acontecendo e, de repente, o cara não sabe testar porque não tem intuitivo. Rolou? Então, vamos um exemplo bom. Como usuário, eu quero um tempo de carregamento da página principal no máximo 2 segundos. Que legal, né? Critérios de aceitação. Dado que o usuário acessar a página principal, quando a página é carregada, então o tempo de carregamento deve ser menor que 2 segundos. Porque é bom. Critério de rápido foi transformado em algo mensurável, 2 segundos. Isso permite que a equipe crie testes automatizados ou manuais para garantir o critério ser atendido. Legal, né? Olha que coisa boa. Conclusão disso tudo, né, de hoje. O princípio Invest é um guia fundamental no desenvolvimento ágil para garantir que as histórias de usuários sejam de alta qualidade e eficácia. Tá? Seguir o princípio Invest ajuda a criar histórias de usuários que são fáceis de gerenciar, priorizar e que resultam em um produto de alta qualidade. Tá? E muito obrigado. Interessante que hoje, tá? Deixa eu até tirar aqui, ó. Hoje, esse episódio na Digital Edu ficou focado, né, na parte de PO, escrita de história de usuário. Eu estou sempre falando sobre escrita de história de usuário. É muito importante vocês saberem, tanto o PO como o SM. O Scrum Master, ou o AM, né, o Agile Master, ele tem que estar por dentro. Porque foi bom até aparecer isso aí. O que acontece? As pessoas que se certificam em Scrum, né, como Scrum Master, eles pensam que é só gerenciar ali, vou gerenciar ali as SARA, tirar impedimento e tudo, mas tem uma outra coisa também, é ajudar o PO. Normalmente, às vezes, o PO é um cara de negócio, mas ele não sabe como é ser PO, nunca escreveu a história do usuário, entendeu? Aí é o momento que o Scrum Master vai brilhar. Ele simplesmente vai chegar e falar, nossa, eu tenho uma técnica muito boa, né, que é Invest, aí mostra esse conteúdo. Né? Olha, esse conteúdo, eu vou te mostrar como é mal feito e como é bem feito. Tá? E funciona realmente. Ele vai ver que, quando ele escrever essas histórias, eles vão estar bem capacitados para justamente passar para a equipe de desenvolvimento sem muitas dúvidas. Tá? E uma outra coisa, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês estão começando um projeto novo e está no momento de discovery, de descobrir qual é o produto, quando você, né, se você for usar o Leanception, eu sempre falo do Leanception, se você criar um MVP, né, o produto mínimo viável, para você fazer um experimento, né, simplesmente você se capacita para poder escrever histórias de usuário para uma sprint, 2 sprints, 3 sprints. Que você não consegue escrever uma história
e mandar fazer logo essa história da mesma semana, mesma 2 semanas, 3 semanas. Não, é uma boa prática. É legal você estar escrevendo histórias de sprints a mais, superiores. Tá legal? Interessante que hoje, como não teve convidado, como eu falei, o convidado ele não pôde vir aqui porque ele vai vir com uma outra pessoa. E iria vir aqui, gente. Quem chegou depois aqui e não pegou o início, o que acontece? O convidado é o capitão do exército. Eu fui lá fazer falar sobre agilidade. O pessoal gostou a beça. E o general, que é o chefe dele, né? É o diretor da diretoria de fabricação, falou assim: olha, ele assistiu a palestra que eu dei e falou com ele: poxa, eu quero participar do episódio. Aí falou com ele: olha, eu quero ir junto contigo, não vai sozinho não. Aí ele desmarcou, né? Aí eu falei: não tem problema nenhum, já tenho material aqui para passar para vocês, né? E eu acho tranquilo, porque na realidade quando a gente está falando sobre história do usuário, cara, é o coração, cara, é justamente é o que você é o que o usuário precisa, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Já pode colocar, ó, só no final. Isso aí. A parada é o seguinte, Wagner, já está até acabando já, que eu até que foi curto hoje, né? Eu falei muito rápido, mas é bom assim também. O que acontece? Já pode colocar lá o link do certificado, tá legal? O Wagner já coloca. Deixa eu até colocar aqui, ó. Já pode colocar o link do certificado lá no chat. Certificado. Cara, eu tenho que trocar meu computador. Vou ganhar um dinheiro para trocar. E é o seguinte, agora às 10 horas vai ter o esquenta do Conajaio, aqui na Digital Edu. Então é interessante vocês estarem por dentro e assistirem o esquenta. Deixa eu ver aqui, o esquenta. Deixa eu pegar aqui, ó. Quem é o esquenta aqui? Eu vou entrar aqui na plataforma, estou entrando na plataforma aqui. Cadê? Opa, já entrou direitinho. Ó, hoje tem o esquenta. Que tal o futuro do ágil com a massificação da IA? Vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui detalhes. A Heloísa Magrinho vai estar aqui, especialista em transformação ágil digital de negócios. Ela vai estar aqui às 10 agora. Tá? Então, Wagner, já pode mandar o link aí, tá? Que eu já vou acabando aqui direitinho. Tá? Quero agradecer a galera que está com a gente aí. Se você está fora da Digital Edu, vem para cá. Se está no LinkedIn, vem para a Digital Edu para a gente rolar o certificado. Tá bom? Então, eu vou me despedindo daqui para a gente ter um sábado maravilhoso, um domingo melhor ainda. E semana que vem eu vou ver se confirmar o general e o capitão para vir aqui do Exército. Durante a semana eu vejo direitinho com ele e aviso vocês. Tá legal? Então é isso, Wagner. Vou me despedindo aqui e vou botar o banner, tá? Do final aqui do Digital Edu. Sabadou Pipoca Ágil. Valeu, gente. Um grande abraço. Fui!